Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online, espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos começando o último capítulo desse livro do segundo bimestre, apostila 2. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de movimento e também de deslocamento. E também vamos falar um pouquinho sobre sustentação, ok? Esses são os temas do capítulo. Bom, falando de movimento e sustentação nos seres vivos, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês para começar essa aula. Vocês alguma vez já presenciaram, em algum momento da vida, uma perseguição animal? Pode ser qualquer animal correndo atrás de outro, certo? Um gato, um cachorro, pode ser qualquer animal do seu convívio, um gato correndo atrás de um passarinho. Vocês já presenciaram alguma vez algum animal correndo atrás de outro? Bom, caso você tenha presenciado, você vai notar que o perseguidor tenta correr mais rápido que a presa e a presa tenta correr mais rápido para salvar a sua vida, ok? Bom, mas eu quero que vocês reflitam sobre uma coisa para a gente começar a aula. Por que será que alguns animais, quando eles se sentem ameaçados, quando eles veem que tem algum predador, algum animal que está correndo atrás deles, por que tem alguns animais que correm para se defender? É o caso da gazela. A gazela, quando algum predador, algum animal que quer atacar ela, corre atrás dela, ela pode alcançar até 70 km por hora correndo para fugir desse predador, ok? Então, no caso da gazela, ela escolhe correr. No entanto, outros seres vivos têm outras estratégias, dependendo do tipo de ser vivo. Por exemplo, o jaboti. Se ele sente que algum animal quer devorá-lo, quer pegá-lo por alguma coisa, ele se esconde embaixo daquele casco, sabe do casco dele? O jaboti, para quem não sabe, é semelhante à tartaruga, né? O jaboti, ele se esconde embaixo do seu casco e fica ali escondido até o perigo passar. Então, a escolha dele não é correr igual a gazela. A escolha do jaboti é ficar escondido ali dentro do casco até ele ver que o perigo passou. Aí ele sai. Tem outros seres vivos, dependendo, que podem escolher enfrentar. Então, em vez de se esconder, como o jaboti, ou de correr, como a gazela, ele escolhe enfrentar, brigar pela vida. Então, ele não corre nem se esconde, ele briga, ele fica ali e briga. Então, por que será que alguns se escondem, alguns correm, alguns enfrentam? Esses são os temas que nós vamos discutir, ok? Bom, na página 49 da apostila de vocês, abram na página 49, tem 3 questões que eu quero que vocês façam. São questões pessoais, então não tem certo nem errado, é o que vocês acham, ok? 3 questões pessoais para vocês responderem o que vocês acham. E tem também 2 fotos. Uma foto de uma perseguição, em que um animal está correndo de outro, e outra foto em que o jaboti está lá escondido, esperando o perigo passar, ok? Abram agora na página 50. Anotem aí responder as 3 questões da página 49 e vão para a página 50. Na página 50, nós vamos falar um pouquinho sobre movimento e deslocamento. Mas tem diferença, professora? Não é a mesma coisa? Alguém pode me perguntar. Sim, existe diferença. Não é a mesma coisa. Para vocês poderem entender, todos os seres vivos se movimentam. Bom, alguém pode me perguntar também. Professora, mas a professora falou que alguns animais vivem fixos no substrato. Sim,
mas você vai entender por que eu estou dizendo isso, que todo ser vivo se movimenta, ok? Guardem a dúvida e vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Bom, é bem simples de entender. Simplesmente porque movimento é diferente de deslocamento. Movimento é quando alguma parte do corpo, não precisa ser o corpo todo, alguma partezinha do corpo se move. Por exemplo, imagina um animal que vive fixo ao substrato, mas balança os cílios. Os cílios, para vocês entenderem, é como se fossem pequenos pelinhos, tá? Então balança esses pequenos pelinhos apenas. Pronto, já é caracterizado como movimento. Porque movimento não precisa ser o corpo todo movimentar, apenas uma parte do corpo. Então, se tem algum, no caso, por exemplo, das esponjas. As esponjas, você olha por fora, ela não está se movimentando, mas por dentro existem células que estão lá se movimentando, batendo. Então, se alguma parte do corpo se movimenta, nós já dizemos que o animal tem movimento. As plantas, por exemplo, elas fazem pequenos movimentos em busca do sol. Não é o corpo todo movimentando, mas faz algum movimento buscando a luz do sol. Pronto, movimentou uma partezinha do corpo buscando o sol, já dizemos que se movimenta. Então, o movimento é a mudança na posição de apenas uma parte do corpo, ok? Então, se uma parte do corpo se movimentou, pode ser só os pelinhos, pode ser células de dentro do corpo. Se uma partezinha, pode ser apenas uma partinha do corpo que moveu ali. Se uma partezinha do corpo apenas, se ela faz alguma mudança na posição, pode ser cílios, pode ser as células de dentro. Se fez alguma mudança na sua posição, pronto, já é caracterizado o movimento. Então, para vocês entenderem, movimento não é o corpo todo, apenas alguma parte que está ali se movendo, ok? E deslocamento? Deslocamento, sim, é o corpo todo que se move. Por exemplo, uma ave que está indo de Jaboticabal até Araraquara. Para ela chegar de Jaboticabal até Araraquara, o corpo dela todo se moveu, não foi apenas uma parte do corpo. Então, como o corpo todo se moveu, chamamos de deslocamento. Então, para ser deslocamento, tem que ser o corpo todo se mexendo. Já movimento não, apenas uma partezinha já é caracterizado o movimento. Então, aquele animal que fica parado, apenas movendo os cílios, nós não chamamos de deslocamento, porque para deslocar teria que ser o corpo dele inteiro. Já podemos chamar de movimento, porque uma partinha, que é os cílios, se moveu. Então essa que é a diferença. Existem animais que são sésseis. O que significa sésseis? Sésseis significa que ele vive preso em alguma coisa. Preso numa pedra, preso numa rocha, por exemplo. Então, ele não tem deslocamento, porque para se deslocar teria que ser o corpo todo dele sair do lugar. Então esse animal que vive preso ali numa rocha, que é chamado de séssil, ele não tem deslocamento, mas ele tem movimento, porque se move os cílios, se move alguma célula dentro dele. Então, para vocês entenderem, movimento, apenas alguma partinha do corpo se moveu, já chamamos de movimento. Já deslocamento tem que ser o corpo dele inteiro se movendo. Por exemplo, uma borboleta pousou numa folha. Moveu levemente as asas, sem sair do lugar. Pronto, movimento, porque moveu uma parte do corpo que é as asas. Já deslocamento é quando a borboleta sai dessa folha para ir para outra planta. Aí ela teve que mover o corpo dela inteiro para poder chegar na outra planta. Então é essa a diferença. Movimento, apenas uma parte. Deslocamento, o corpo inteiro se movendo junto para poder chegar de um lugar para o outro. Essa que é a diferença. E animal séssio
Ele não tem deslocamento, porque ele está preso numa rocha, mas ele tem movimento, porque ele mexe os cílios ou mexe alguma célula. Essa que é a diferença. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida podem me perguntar. A única tarefa que vocês têm hoje são essas 3 questões pessoais da página 49, ok? Beijos, abraços, fiquem todos com Deus.